Olá, seja bem-vindo, 15 de março, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9h01 da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. A gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 32.170 casos de Covid-19. Desse total, 31.006 pessoas já se recuperaram. Ainda aguardam o resultado do exame 9.869 pessoas e já são 888 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 11 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são 5 internações, sendo 3 em UTI. E dos casos suspeitos, são 6 internadas. E até o momento, 3 permanecem na UTI. Somados, os números representam 23% de ocupação em leitos de UTI e 13% em leitos de enfermaria. Sobre a vacinação, já foram 513.907 de doses aplicadas, ou seja, 92% da população geral tomou a primeira dose da vacina. 85% da população já completou o esquema vacinal com a primeira e segunda doses ou dose única e outros 49% receberam a dose reforço. Pois bem, amanhã acontece a 7ª sessão ordinária de 2022 e para conversarmos sobre a ordem do dia, nós estamos recebendo o assessor da Secretaria de Comunicação da Câmara Municipal, Rodrigo Vieira. Bom dia, Rodrigo, muito obrigado. É um prazer tê-lo aqui novamente para a gente comentar sobre os trabalhos legislativos que irão acontecer na sessão de amanhã. Bom dia, João. Bom dia a todos que nos acompanham aí pela TV Câmara. Pois bem, Rodrigo, para a gente começar a falar sobre os projetos protocolados, gostaria que a gente começasse comentando sobre um projeto do Executivo, um projeto de autoria do prefeito Isaías Santana, que pretende instituir o programa Cidade Legal aqui em Jacareí. Você pode comentar um pouquinho sobre o que o prefeito pretende com este projeto? Claro, é uma alternativa que o prefeito busca para oferecer condições de melhorias de unidades habitacionais para a população de baixa renda aqui no município. O que consiste esse programa? Oferecer mão de obra especializada, conceder matéria-prima, materiais de construção para pessoas, para famílias que têm pessoas com renda per capita de até meio salário mínimo. Tem outros requisitos também que são importantes, para a pessoa receber esse auxílio, não pode ser para construção e nem para ampliação de unidades habitacionais, de casas. Reforma, né? É só apenas reforma. Você vai fazer uma mudança na sua casa, uma alteração, e você está dentro e você possui, você está dentro das qualificações. Por exemplo, família de baixa renda, que tem até meio salário mínimo de renda per capita, que você possui um imóvel, você tem que possuir um imóvel e estar habitado nele até 3 anos, você tem que estar habitado nele. Você não pode possuir outro imóvel, você tem que só possuir um imóvel no seu nome. Tem que estar, a família que se interessa em participar do programa, ela tem que estar cadastrada no programa do governo federal que se chama Cadastro Único de Programas Sociais e também possuir um número de identificação social que é o NIS. Então tem uma série de requisitos para as pessoas poderem fazer o cadastramento. Além do cadastramento vai ter uma seleção, uma fase posterior, caso o projeto seja aprovado, vai ter uma seleção, uma qualificação dessas pessoas. Eles vão passar por um processo de avaliação da Fundação Prolar, porque a execução desse programa vai ficar a cargo da Fundação Prolar. Ela que vai fazer toda a parte do cronograma, do desenvolvimento e a execução do programa Reforma Legal. Então, tem esses pré-requisitos para as famílias poderem participar, requisitos sociais e econômicos para as pessoas poderem participar. Além disso, uma questão importante desse projeto é que ele não contempla imóveis comerciais. Então, pessoas que têm imóvel comercial não podem, já de antemão, já não podem participar, porque é uma questão que envolve um requisito social, é uma questão do uso da propriedade como um bem social. Sim, então, você não pode colocar uma questão
comercial dentro desse projeto. Não, que é o que você estava até comentando, né? Que tem o intuito de realmente fazer essa reforma para pessoas de baixa renda, mas apenas em habitação, né? Exatamente, é o que eu disse, ela tem o projeto do prefeito tem esse intuito, é um lado, é a questão de você trazer qualidade de vida para pessoas de baixa renda, né? No imóvel que eles habitam. Por isso tem essa série de condições sociais para que não se torne um programa, vamos dizer assim, que dê oportunidade para pessoas que já têm condição, né, de fazer essa reforma no seu imóvel. Sim, porque daí elas, quem sabe, né, podem encontrar alguma maneira de também participar, mas não, é realmente apenas voltado para pessoas necessitadas nesse sentido, né? Exatamente. E tem uma outra questão também que é importante, que agora vale ressaltar, a questão do voluntariado. O prefeito ele coloca no projeto que o programa a família e os amigos, enfim, as pessoas que estão da comunidade. Exatamente, da comunidade, elas podem participar de forma voluntária naquela reforma. Não tem remuneração, a atividade não é remunerada, né, não conta como tempo de serviço, enfim, tem um termo de adesão, né? Quem for ser voluntário, por exemplo, a família que vai receber uma obra, ela quer ser voluntária e ela quer participar dessa obra, então ela preenche um termo de adesão para que ela possa fazer de forma voluntária esse trabalho também. E os amigos também quiserem ajudar, também podem de forma voluntária a participar dessa reforma na casa dos seus vizinhos, enfim. Isso é um avanço bem interessante, até porque a gente tem lido, né, releases e notícias da Prefeitura com relação à Fundação Prolar também está regularizando alguns bairros aqui, né? O bairro do Cepim, o Jardim Conquista, alguns bairros. Então acho que é um movimento, né, do Poder Executivo para realmente ir adequando, né, essas habitações a fim de promover qualidade de vida, né, aqui na cidade. Você citou a questão de áreas não regularizadas. Tem uma parte tem um item do projeto que fala exatamente sobre isso, que áreas que estão em processo de regularização, a Fundação Prolar, quer dizer, famílias que moram em áreas que estão passíveis ainda de regularização e que querem participar do programa, a Fundação Prolar vai fazer uma avaliação. Ela vai ao local, vai fazer uma avaliação e vai tentar entender a possibilidade da pessoa participar ou não desse programa, porque entre os requisitos ela tem que estar com todo o processo de regularização do seu imóvel em dia. Não pode ter débito. Assim, tributários e tal. Não pode ter nenhum tipo de débito com a Prefeitura, com a Fundação Prolar, enfim. Então tem essas questões burocráticas que muitas vezes se inserem na questão da regularização fundiária. Então, nesses casos, especificamente, a Fundação Prolar faz uma avaliação prévia para ver se a pessoa, se a família tem condições de ser inserida ou não no programa. Tá bem. Peço licença aqui, já a gente volta a conversar sobre a sessão. O governo do estado de São Paulo anunciou a liberação do uso de máscara em ambientes abertos após a queda de internações de pacientes com Covid-19 nos hospitais. Em Jacareí, a medida dividiu a opinião da população. Desde o dia 9 de março, o governo do estado de São Paulo anunciou a liberação do uso de máscaras em ambientes abertos. Essa medida se baseia na queda no número de internações e no avanço da vacinação contra a Covid-19. Isso é possível pelo comportamento, pela colaboração das pessoas, mas também pelos índices da pandemia. Hoje nós já temos um controle relativo da doença, já há tratamento específico, os médicos já sabem como enfrentar, isso tem poupado vidas. A vacinação, a adesão à vacinação também é um fator muito importante e os índices apontam pela possibilidade de já começar a entrar na velha normalidade. Em Jacareí, mais de 80% da população está imunizada contra a Covid-19. E os leitos de UTI e enfermaria dedicados ao vírus também tiveram redução nas internações. Acredito que março seja o último mês de ter destinação específica para atendimento de Covid e depois já dentro da normalidade do atendimento das nossas UPAs e Santa Casa. Quem caminhou pelas ruas nos primeiros dias após a liberação notou que a população ainda está em dúvida sobre o uso da proteção facial. Como é um ambiente aberto, as pessoas não estão aglomeradas, eu acho que é melhor sem uso de máscara, assim as pessoas não se sentem abafadas e por ser um local aberto não tem tanto risco assim de espalhar, já que há muita circulação de ar. É um alívio, entre aspas, né? A gente pode, de alguma maneira, respirar melhor, mas justamente em ambientes abertos,
com essa flexibilização, acompanhando o caso, todo mundo vacinado, bonitinho assim, mas com álcool em gel na mão. Agora, em questão de ambiente fechado assim, já é outros Paranauê, né? Não está no momento certo ainda de liberar ainda não, né? Porque é muita infecção, bactéria no ar, né? E eu acho que não é o momento certo. Quem discorda da nova medida ressalta que, mesmo com a vacinação completa, não se sente totalmente seguro para transitar sem a proteção. Eu acho que vai ser uma coisa complicada você ter que entrar no estabelecimento, pôr a máscara. Sai do estabelecimento, tira a máscara. E outra, né? O convívio com as pessoas que você conhece vai se dar assim no meio da rua e as pessoas vão parar para conversar próximo, sem máscara. Enfim, eu acho que ainda é cedo para isso, mas está decidido, né? Eu acho que já dá para liberar sim, mas eu vou continuar usando. Já tomei as 3 doses de vacina e tal, mas mesmo assim eu prefiro usar a máscara. O novo decreto sobre o uso de máscara faz a distinção para ambientes e ainda coloca como obrigatório em locais como o transporte público, elevadores, mercados, restaurante, entre outros. Mas é necessário evitar espaços que tenha grande concentração de pessoas. A gente recomenda que nas feiras livres, porque você tem ainda um ambiente de fechamento, não tem uma circulação livre no ar. Então, só onde há circulação livre, nenhum obstáculo impedindo o ar, é que deve-se estar sem máscara. Houve impedimento para a circulação do ar, precisa ainda, nesses últimos dias, ter o uso da máscara. Segundo o prefeito, há uma previsão de que em abril tenha uma nova liberação do uso de máscaras. Eu acredito que em abril nós tenhamos novidade. Talvez não em ambientes pequenos, ambientes sem circulação de ar, mas ambientes semi-abertos, eu acredito que vai ter um novo passo logo no início de abril. Isso aí. A gente volta a conversar com o Rodrigo Vieira, assessor de comunicação da Câmara Municipal de Jacareí. Estamos conversando, sobre a 7ª sessão ordinária que acontecerá amanhã. Rodrigo, a gente comentou, sobre o projeto do prefeito Isaías Santana e gostaria agora de falar com você sobre o projeto do Edgar Sasaki, do vereador Edgar, que volta a ser discutido em segunda e também, posteriormente, será votado em segundo turno, né? Exatamente. Na semana passada, esse projeto que altera a lei complementar, que é do Código de Normas, a lei complementar de 68 de 2008, foi aprovado por unanimidade. Como trata de uma alteração do Código de Normas, então é necessário a votação em segundo turno, vai ocorrer amanhã, muito provavelmente vai ser aprovado, vai ser alterado, que é a questão da instalação de cercas para imóveis que tem proprietários de imóveis que têm criação pecuária, para que o animal não fuja, que não cause transtornos ao vizinho, então a gente já tinha discutido na semana passada. Vamos aguardar, espero que a votação, a gente aguarda uma aprovação também unânime, como foi da mesma forma que aconteceu na semana passada. Sim, até porque você tinha comentado comigo até antes da gente iniciar o programa que não houve nenhuma alteração, até porque se houvesse alguma alteração no projeto, de uma semana para outra, a primeira votação até não iria, Exatamente. Se houvesse uma alteração nesse interim, talvez houvesse a necessidade de uma anulação da proposta anterior, mesmo porque você está votando, você aprovou um texto com conteúdo X. E aí você faz uma segunda votação de um conteúdo que foi alterado, um conteúdo Y. Então você cria uma contradição aí. Então talvez não devesse acontecer a segunda votação. Mas não é o caso, não teve nenhuma alteração. É basicamente é o mesmo contexto da semana passada. Então muito provavelmente o projeto deve ser aprovado aí sem maiores problemas. Tá certo. Peço licença novamente. A primeira parcela e a cota única com desconto do IPTU e a taxa de coleta de resíduos sólidos de Jacareí vencem hoje, terça-feira. Para a cota única, são 2 tipos de descontos. O contribuinte que está em dia com os tributos municipais tem direito a 10% de desconto, ou para o contribuinte que tem alguma dívida, o desconto é de 5% na cota única. Já o parcelamento pode ser feito em até 10 parcelas mensais
fixas e consecutivas com valor mínimo de 1 VRM, ou seja, R$ 80,30, sem desconto. Para a taxa de coleta de resíduos sólidos, pode ser paga em cota única, com 5% de desconto ou em 2 parcelas mensais fixas e consecutivas. Os contribuintes que ainda não receberam os carnês via Correios podem imprimir a segunda via diretamente no site da Prefeitura, que é o jacareí.sp.gov.br, na aba IPTU. Pois bem, agora a gente fala sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19, que continua ocorrendo aqui na cidade. E quem nos traz mais informações é a repórter Isabela Corrêa, que está ao vivo lá no plenário. Bom dia, Isabela, quais são as informações? Bom dia, João. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aí de casa. Como você comentou no início do programa, a gente tem alguns dados promissores aqui para a nossa cidade em questão da vacinação, né? Em torno da primeira dose, né? 90% da população geral já tomou a primeira dose e 82% da população geral já tomou a segunda dose da vacina aqui na cidade. Esses números, claro, influenciam na campanha da vacina contra a Covid-19. Agora, a Prefeitura aplica a primeira e segunda dose em todas as pessoas com mais de 5 anos de idade que, por algum motivo, ainda não se imunizaram ou completaram o esquema vacinal. Tem também a aplicação da dose reforço em todas as pessoas com mais de 18 anos de idade que, por algum motivo, ainda não completou esse esquema vacinal e tomou a segunda dose aí há mais ou menos há 4 meses anterior ou tomou a dose da Janssen há mais ou menos 2 meses. A aplicação acontece em todas as unidades municipais de saúde e unidades básicas de saúde, com exceção da UBS Central, que não está aplicando mais nenhum imunizante contra a Covid-19. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 4 horas da tarde, de forma contínua, então aí todos os dias da semana. Na hora da aplicação, é necessário apresentar um documento com foto, comprovante de residência, CPF, e claro, para quem for tomar a segunda dose ou dose reforço, é fundamental apresentar a carteirinha de vacinação. Para os menores de 18 anos, é necessário estar acompanhado de algum responsável ou apresentar um termo de autorização. E as crianças de 5 a 11 anos de idade, é obrigatório estar acompanhado dos pais ou responsáveis, claro, portando os devidos documentos já citados. Outras informações e também acesso ao termo de autorização e aos endereços, basta entrar no site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br ou ligar no telefone 156. Obviamente, isso é uma notícia muito boa, né? A gente observando a campanha encaminhando aqui na nossa cidade, mas lembrando que esses dados é sobre a primeira e segunda dose, a gente ainda tem a dose reforço, que é fundamental para a gente conseguir se proteger de forma efetiva contra a Covid-19, então quem puder e já estiver no dia, né, já ter tomado há mais de 4 meses a segunda dose, ir até os postos de saúde e se vacinar com a dose reforço, para que a gente consiga sair de forma segura dessa pandemia. Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, muito obrigado, Isabela, pelas suas informações. E há mais de uma década, Jacareí abriga o Mosteiro Ain Karim, uma instituição religiosa que tem como objetivo ser um refúgio de oração e ajuda ao próximo. O padre Antônio Maria, responsável pelo local, conta a história do lugar e destaca o amor como essência da religião. Para chegar, é preciso sair da rotina que nos cerca, cruzar uma estrada de terra, admirar a natureza, aproveitando o caminho para um momento de contemplação. A vista, mesmo que de longe, do mosteiro Ain Karim é prova de que a poucos quilômetros do coração de Jacareí está um espaço onde a religiosidade habita. Só quem ama de verdade a Deus conhece. O amor jamais se acaba, não se cansa do perdão. O amor é a melhor religião. O nome Ain Karim é baseado num pequeno povoado próximo a Jerusalém e significa fonte de vida. A criação do mosteiro, em 2010, foi possível graças à doação de um casal amigo do padre Antônio Maria, responsável pelo local. Nós estamos trabalhando numa obra que é de Deus, apenas como instrumentos, não é? O nosso grande sonho, nosso grande desejo é que as pessoas que aqui vêm, elas encontrem Maria, escutem essa mãe dizendo isso e deixem-se guiar por ela a Jesus.
A capela é inspirada na Igreja das Bem-aventuranças de Israel e abriga a Nossa Senhora do Novo Caminho. A imagem da santa veio do México, foi abençoada pelo Papa Francisco e é considerada fonte de bênçãos para muitos que passam pelo mosteiro. Eu creio que Nossa Senhora escolheu esse lugar para que nós sintamos a presença dela como mãe. E foi tanto assim, tantas bênçãos, tantas graças que Deus deu às pessoas que vinham, através da imagem, através da oração frente à imagem, que realmente a gente disse, não, nós temos que construir para ela uma igreja onde o povo possa vir venerá-la, né? Aqui moram também 5 mulheres que dedicam a vida à contemplação da fé. As irmãs Filhas de Maria, servas dos pequeninos. A rotina delas envolve períodos de oração, cuidados com a casa e serviço de escuta de peregrinos. Ismailda é natural de Alagoas. Está no mosteiro há 12 anos, unindo trabalho, fé e realização. É uma obra que vem crescendo muito, né? Apesar de sermos poucas, a obra vem crescendo muito e significa realmente a presença de Deus, a presença de Maria, né? E para acolher esses filhos que precisam, né? As almas necessitadas, as almas que estão precisando de conversão, de um encontro pessoal com Deus. Então, é um significado muito grande. As portas estão sempre abertas para acolher pessoas que carregam diferentes ideias e religiões por meio do amor, que neste lugar é considerado a essência da religião e da humanidade. Ele também acaba tendo um cunho social, não só religioso, espiritual, porque nós atendemos as pessoas, os peregrinos que vêm aqui, né, pessoas que às vezes estão até desenganadas espiritualmente, não tem sentido para a sua vida, e uma irmã, né, tem um aconselhamento, uma conversa com a pessoa, um momento de oração. Religião é isso, em primeiro lugar é o amor, é ser gente. Uma pessoa que diz que é religiosa, que reza, que vai à missa todo domingo, mas que não ama, que despreza a vovó porque ela está meio caduca, que bota para correr uma criança, essa aí não vive religião nenhuma. O local e a missão são mantidos por meio de doações, seja de alimentos, recursos financeiros ou trabalho voluntário. Entre os desafios do momento estão a compra de uma nova tenda que todo dia 11 de cada mês abriga a celebração de uma missa para fiéis e a pavimentação da estrada que leva até a capela. O mosteiro, localizado na estrada Arlindo Alves Vieira, número 71, é aberto ao público. Quem chega aqui recebe acolhimento por meio da beleza da natureza, da arquitetura e da fé, que, independente de religião, pode ser um caminho para dias melhores. E que a bênção venha sobre todos a partir deste lugar e permaneça sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bacana ver o trabalho, né, dos fiéis, né, do padre e das irmãs também que estão lá no mosteiro, e um lugar realmente lindíssimo, não? Pois bem, volto a conversar com o Rodrigo Vieira, né? Nós vamos conversar, né, Rodrigo, sobre o terceiro projeto também protocolado em sessão. Desta vez um projeto do vereador vereador Rogério Timóteo, né, que dispõe sobre algumas obrigações com relação a estabelecimentos como pet shops, clínicas veterinárias e também canis em Jacareí. Você pode comentar um pouquinho sobre o que o vereador propõe com este projeto? Na verdade, ele propõe fazer valer em Jacareí uma resolução já do Conselho Federal de Medicina Veterinária que já traz no seu contexto a obrigatoriedade desses locais que você comentou, né, os pet shops, as clínicas, os estabelecimentos que trabalham com pets, de fazer a ficha, de obrigatoriedade de realização de ficha de atendimento, do cadastro do animal, desde quando que ele entra até a hora que ele sai, ou seja, quando ele entra, o que o animal tem, né? Se ele possui alguma ferida, se ele possui uma doença pré-existente, se tem algum histórico daquele animal,
os procedimentos que foram realizados e também o estado de saúde no qual o animal saiu depois daquela realização. Então, na verdade, o que o vereador Rogério pretende é fazer valer uma lei que já tem um respaldo diante de como eu falei, né, numa resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Segundo o autor, né, ele coloca que esse projeto é importante porque vai dar mais uma segurança para o animal, né, em caso de algum problema ali no atendimento, né, exatamente, e também para o dono, proprietário, que é uma questão de segurança também para o proprietário, para garantir que o animal não sofra né, não aconteça nada com o seu pet aí de estimação, tanto na hora da entrada dele, né, quando ele vai deixar o cachorrinho lá, o gato, enfim, quanto na hora que ele vai buscar, né? Às vezes acontece alguma coisinha, enfim, sei lá, né? Sim. Um procedimento ali mal feito, enfim, pode causar um dano no animal, então ele fica sabendo daquilo que aconteceu. Né? Uma forma dele informar também ao proprietário do animal as condições as condições de saúde quando o animal saiu. O projeto também coloca uma questão de multa. São casos, são R$800, R$803, são 10 VRMs, né? 10 valores de referência do município, para caso o projeto seja aprovado. Né? Vale lembrar que tudo isso a gente está falando se o projeto for aprovado e se o projeto for sancionado pelo prefeito. Né? Uma multa aí de R$800 para os estabelecimentos que não cumprirem com essa possível obrigatoriedade. Né? Exatamente. A gente tem que aguardar aí a aprovação amanhã e a sanção do prefeito daqui até 15 dias. Tá aí. Agradeço a sua explicação sobre o projeto. Peço licença para a gente continuar conversando logo mais. E nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade. Vai saber sobre o estudo para desmembramento de lotes em Jacareí e mais informações sobre o Inova Jacareí. A gente volta já.